Você precisa parar de aceitar todos os presentes das pessoas. Nem todo mundo é enviado por Deus nem tem boas intenções para com você. Em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 e 7, a Bíblia nos adverte contra aceitar coisas de pessoas cujos corações não estão conosco, mesmo quando parece que estão. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu odeio dizer isso a você, mas nem todos em sua vida te querem bem, e nem todos em sua vida são enviados por Deus. Algumas pessoas são enviadas pelo diabo. Assim como os pensamentos de Deus a seu respeito são bons, os pensamentos do diabo a seu respeito são maus. Assim como Deus envia pessoas quando Ele quer te abençoar, quando o diabo quer te destruir, Ele também envia pessoas para a sua vida. A diferença entre os enviados de Deus e os enviados do diabo é que os enviados de Deus se comprometem a te levantar, enquanto os enviados do diabo só querem te derrubar. Isso não é para fazer com que você suspeite de todos ao seu redor, mas como filhos de Deus, somos ordenados por Deus a estar sempre em guarda espiritual. É aqui que entra o poder do discernimento. Infelizmente, muitos cristãos não sabem o que é discernimento ou como ele funciona. Veja bem, todos os dias você conhecerá e interagirá com diferentes categorias de homens e mulheres. Alguns estão em seu local de trabalho, no seu bairro, na sua igreja, na escola ou em qualquer outro lugar onde você circula. Algumas pessoas você conhecerá por acaso, outras serão por contato direto. No entanto, você precisa perceber que existe uma atividade sobrenatural por trás de qualquer encontro que você faz com as pessoas que entram em sua vida. Ninguém entra na sua vida por engano. Ou é Deus quem os traz, ou é o diabo quem os coloca no seu caminho. Portanto, por meio do discernimento, o Espírito Santo ajuda você a se conectar com aqueles que têm um motivo certo a seu respeito e a ficar em guarda com aqueles cujas intenções não são puras. O poder do discernimento é um dom que todo filho de Deus precisa pedir e desenvolver em sua vida. A Bíblia nos pede para testar todos os espíritos, sem exceção. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Lembre-se de que os livros de João foram construídos em torno do amor e refletindo diligentemente a afeição de Cristo pelas pessoas ao nosso redor. No entanto, ele toma um momento para esclarecer as coisas. Não presuma que todos são legais porque sorriem para você ou te dão presentes. Não assuma que seus motivos estão corretos porque eles expressam bondade para com você. Uma das razões pelas quais dizemos às crianças para não aceitarem presentes de estranhos é porque elas podem ser atraídas e qualquer coisa pode acontecer com elas. No entanto, este aviso deve ser seguido por todos os cristãos verdadeiros para o nosso próprio bem. O fato de um homem ou uma mulher sorrir para você não significa que ele ou ela deseja o seu bem. Às vezes você precisa saber por que a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente enganoso e perverso. Deus não errou ao dizer isso. Ele sabia o que estava dizendo em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você confia em Deus e trabalha duro em seu local de trabalho, Deus te favorece aos olhos dos seus empregadores e você será promovido. Às vezes, a promoção de Deus pode vir na forma de você deixar aquela empresa, seja para iniciar seu próprio negócio de sucesso ou ingressar em uma empresa melhor. No entanto, entre seus colegas haverá alguns que invejarão seu progresso. Alguns podem até sentir que mereciam a promoção mais do que você. Alguns podem sentir que você vai começar a agir de forma mandona sobre eles quando você foi recentemente promovido. Vocês dois podem almoçar juntos, sair de vez em quando, trocar favores e assim por diante. No entanto, você deve confiar em Deus para te ajudar a discernir e te proteger de qualquer mal que essa pessoa possa desenvolver contra você. Por que isso é um problema? Judas Iscariotes é um exemplo perfeito de como uma pessoa pode abrir seu coração para o diabo ocupar
e forçá-la a fazer algo que nunca imaginou que faria. Lembre-se que depois de trair Jesus, Judas voltou para os fariseus com remorso. Ele tentou devolver o dinheiro que lhe pagaram para trair Jesus, mas eles se recusaram a aceitar. Ele jogou o dinheiro e saiu para se enforcar. Eu sei que alguém deveria trair Jesus para cumprir a profecia. No entanto, não havia nenhum nome nessa profecia. Poderia ter sido qualquer um. Judas se tornou o candidato certo porque abriu seu coração para o diabo. Por isso a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Vejamos o que diz Lucas, capítulo 22, versículos 2 ao 6. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Eles não conseguiram encontrar uma maneira de chegar a Jesus. Então o que eles fizeram? Esperaram por uma oportunidade e a obtiveram quando alguém do círculo íntimo de Jesus se colocou à disposição. Assim como com Judas, você nem sempre pode dizer por que as pessoas podem não desejar o seu bem. Você não precisa ter a resposta para essa pergunta. Você também não precisa ofender ninguém para que eles se submetam ao diabo como ferramentas contra você. O que você precisa fazer é andar em amor, mas estar sempre alerta. 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Uma das maneiras pelas quais Satanás pode prejudicar sua vida é por meio de presentes. Eu sei que todo mundo adora um presente, principalmente quando ele vem de alguém que você respeita e que atende a um desejo em sua vida. No entanto, você deve olhar além de suas emoções e andar no espírito. De onde vem esse presente? É de um lugar de amor ou há uma corda amarrada para tirar mais de mim? Você já viu como os pecadores usam isca e anzóis para atrair peixes para fora d'água? Sem a isca, o peixe não chega nem perto do anzol. No entanto, a isca cobre o anzol e impede que o peixe veja a pequena corda e o metal afiado atrás da isca doce. Quando o peixe chega perto e come, é o fim. Alguns presentes que entrarão em sua vida podem parecer legais, mas muitos deles são iscas. Meu pastor costumava nos dizer: você não pode comer as iguarias de alguém e depois recusar um pedido vindo dele. Alguns indivíduos inocentes se tornaram cúmplices de crimes que nunca cometeram simplesmente porque aceitaram um presente de um criminoso que não deveriam. Alguns jovens se sujeitaram a um relacionamento abusivo porque seus agressores os atraíram com bons presentes que, sem eles saberem, eram iscas do diabo. Eu determino que você, que está ouvindo esta palavra, não será vítima das iscas do diabo em nome de Jesus. Agora, como você pode identificar e ficar em guarda contra os presentes enviados pelo diabo? Caminhe no amor deve estabelecer isso primeiro. Veja, estar sempre em guarda não significa que você não deva andar em amor pelos outros. O fato de você não poder ou não aceitar as coisas de qualquer um não significa que você pare de amá-los. Nosso mandamento de Deus é amar nosso próximo e mostrar bondade até mesmo para aqueles que nos machucam. No entanto, outro benefício do amor e da bondade é que isso mantém sua consciência limpa, mas ele se torna uma arma que Deus usa para intervir e lutar por você. O livro de Provérbios, capítulo 25, nos versículos 21 e 22 diz: Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Esse é o poder do amor sendo usado por Deus para atormentar e afastar de você qualquer pessoa com más intenções. Seu maior benefício é que mantém sua consciência limpa de qualquer forma de acusação do diabo. Sendo assim, quando você for orar sobre uma oposição, Deus não verá ganância em seu coração, mas amor genuíno. Ore consistentemente.
A oração é a casa de força do cristão. Dizem que um cristão que ora é um cristão poderoso, e um cristão que não ora é um cristão sem força. Lembra que eu falei sobre o espírito do discernimento? É mais provável que cresça em sensibilidade espiritual quando você é um cristão que ora, do que quando é alguém que não ora. Você não pode continuar dormindo e comendo enquanto seu espírito está ficando magro e depois esperar que ele seja sensível aos perigos ao seu redor. Você precisa se fortalecer por meio da oração e do jejum. Deixe Deus ver você andando em amor e declarando sua dependência dele por meio de sua oração. Isso o atrairá para a sua situação e evitará que você caia na armadilha do maligno contra você. Quando você deixa Deus lutar por você, ele expõe as más intenções daqueles ao seu redor e também evita que você caia nas mãos deles. Desenvolva autocontrole. Saiba quando e como dizer não. Pare de dizer sim para tudo e para todos. Ao testar todos os espíritos, aprenda a se afastar das coisas gratuitas e da ganância. Sim, presentes são ótimos, mas se não conseguir controlar seus desejos por eles, você se tornará presa do diabo. O autocontrole é um dos frutos do Espírito. Se você aprender a confiar em Deus para atender às suas necessidades, em vez de olhar para as pessoas, é menos provável que seja vítima dos presentes do inimigo. Essas 3 chaves te ajudarão a desenvolver um lugar mais seguro para si mesmo na vida. Aprenda a apreciar as pequenas coisas ao seu redor como presentes de seu Pai Celestial, enquanto continua confiando nele e agradecendo antecipadamente pelas bênçãos que ainda virão. Eu oro para que esta mensagem tenha abençoado você hoje. Quando Deus quiser te abençoar, Ele enviará as pessoas certas para a sua vida. Essas pessoas se tornam canais pelas quais as bênçãos de Deus podem chegar até você. No entanto, o inimigo também faz isso. Quando ele quer roubar, matar ou destruir você, ele também envia pessoas para a sua vida. Algumas pessoas podem não saber disso, mas na verdade estão em uma missão para o diabo em sua vida. É sua responsabilidade identificar esse tipo de pessoa e saber como se proteger delas. O relacionamento é uma parte essencial da nossa existência. Ele influencia você a se tornar alguém bom ou mau. Algumas pessoas podem argumentar que ninguém pode mudar você, mas essa não é toda a verdade. O problema é que, embora às vezes nossos relacionamentos tenham uma maneira de revelar o que realmente somos por dentro, o que confirma o ditado popular "diga-me com quem andas e te direi quem és", nossos relacionamentos também têm o poder para nos influenciar para longe do que somos e nos tornarmos outra coisa. Este é todo o conceito que Paulo estabeleceu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Aqui ele afirmou claramente que as pessoas podem realmente ser enganadas ao acreditar que são imunes a influências negativas. Eu literalmente ouvi pessoas se vangloriar de terem amigos corruptos e serem diferentes. Agora, isso não é, de forma alguma, julgar as pessoas ou encorajar uma atitude de ser o santo. Na verdade, estamos afirmando uma questão de vida ou morte e a necessidade do cristão saber como se salvar do perigo de ser vítima da maldade satânica. A Bíblia, portanto, nos adverte para não ignorarmos as artimanhas do inimigo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, fala sobre isso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Agora, se você tiver as pessoas certas em sua vida, sua jornada será fácil. Quando alguém está cercado pelas pessoas certas, você pode aprender, desenvolver e progredir rapidamente. Você realmente não pode fazer muito sem as pessoas certas posicionadas em sua vida. As pessoas são grandes presentes de Deus. Com uma pessoa você pode fazer grandes coisas, mas com mãos mais prestativas você pode fazer coisas muito maiores. Um exemplo é o evento na Torre de Babel em Gênesis 11. A Bíblia nos diz que todos na Terra naquela época falavam em um dialeto ou idioma. A Terra não havia sido povoada e todos viviam no mesmo lugar. Então eles decidiram por unanimidade construir uma torre tão alta quanto os céus e fazer um nome na Terra para si mesmos. Isso agradou a todos e todos concordaram em construir juntos. A construção continuou subindo
porque todos deram tudo de si para que aquela visão fosse alcançada. A Bíblia então registra que Deus desceu para ver o que eles estavam construindo, e foi isso que ele disse em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Observe que eles não precisavam orar, jejuar ou mesmo consultar a Deus para esse projeto. Tudo que eles tinham era sua visão e habilidade para contribuir para a realização do objetivo comum. E Deus disse que era o suficiente para terem sucesso completo e irrestrito. Ah, como eu gostaria que você pedisse a Deus para te cercar com as pessoas certas que falam na linguagem da visão que Ele coloca em seu coração. Como eu gostaria que você os identificasse quando eles aparecessem, seja a longo prazo ou a curto prazo. Veja, conforme Deus faz planos e começa a executá-los, para ver você se tornar quem Ele quer que você seja, o diabo também começará a fazer o seu próprio movimento. Deixe-me te dar um exemplo. Quando Deus estava libertando e tirando o seu povo do Egito, a Bíblia nos diz que algumas outras pessoas aproveitaram a oportunidade para escapar do domínio do faraó, juntando-se ao êxodo do Egito. É o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 37 e 38. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Esse povo foi chamado de misto de gente, porque eles não eram verdadeiramente parte de Israel, nem mesmo egípcios. Eles provavelmente eram escravos de outras nações que foram submetidos a uma situação semelhante no Egito, e tendo visto o poder de Deus para libertar seu povo, viram uma oportunidade de escapar também. Ao pensar nisso, percebi que eles provavelmente pensaram que escapar com os israelitas lhes daria uma oportunidade de partir sem serem impedidos por seus antigos mestres egípcios. Também lhes daria a oportunidade de fazer parte de qualquer bênção que o Deus de Israel lhes desse, sem a obrigação de serviço ou lealdade. Porém, logo a Bíblia registra como essas pessoas seriam uma forte influência na vida dos israelitas e os levariam a fazer uma das coisas que Deus odeia, que é reclamar, e seriam punidos por isso. Um dia, os israelitas murmuraram e reclamaram contra Moisés e contra Deus. Deus ficou irado com eles e lançou fogo do céu sobre seu acampamento. Isso os deixou tão assustados que choraram e imploraram a Moisés que intercedesse por eles. Moisés pediu a misericórdia de Deus e o fogo foi extinto. No entanto, porque o inimigo quis continuar fazendo o que mais gosta de fazer, ou seja, roubar, matar e destruir, ele moveu seus homens de dentro, o misto de gente, para instigar outra fase de murmuração e reclamação. Vemos isso no livro de Números, capítulo 11, versículos 4 ao 6 e versículo 10, que diz: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Deus atendeu e deu as codornizes que desejavam, mas ainda assim os puniu mais tarde por sua ingratidão em murmurar e reclamar, apesar de tudo que ele havia feito por eles. Veja Números, capítulo 11, versículo 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Esta não foi a única vez que a multidão mista esteve por trás da ruína de Israel no deserto. Quando enfrentaram a grande tentação de imoralidade e impiedade em uma das nações pelas quais passaram, a multidão mista foi um dos primeiros grupos de pessoas a se envolver nas abominações, incitando assim outros a se juntarem também. Amado, não sei que tipo de pessoas você tem em sua vida, mas nem todas são de Deus. Nem todos em sua vida são um presente de Deus para você. Nem todo mundo em seu círculo tem boas intenções com você.
Algumas dessas pessoas são, na verdade, usadas pelo diabo, buscando oportunidades para te derrubar e te induzir ao caminho da destruição. Oro para que Deus os exponha em sua vida, em nome de Jesus. Mas você tem um papel a desempenhar, que é estar em guarda e ter cuidado com todos em sua vida. Seu papel é lidar sabiamente com cada pessoa, de forma que você não dê ao inimigo a oportunidade de causar danos à sua vida. Você pode realmente aprender algumas coisas da multidão mista que acompanhou Israel para fora do Egito. Eles se tornaram os homens internos de Satanás, trabalhando contra o povo de Deus. Veja bem, é mais fácil identificar e lidar com um inimigo aclamado que está à sua frente do que lidar com aquele que se faz passar por seu amigo. Veja só, a oposição te diz como planeja te derrubar e você pode ficar em guarda contra ela. Mas o chamado amigo, entre aspas, que na verdade é um inimigo, pode te contar todos os bons planos que ele tem reservado para você. A verdade, porém, é que o que esse inimigo interno geralmente faz é inventar estilos de vida, sugestões e outras coisas para te seduzir. Normalmente ele sabe que, como seu amigo, você confiaria nele o suficiente para acreditar nos seus interesses direta ou indiretamente. Ele sabe que mesmo que você não compre a ideia, não a jogará fora porque respeita seus amigos. O inimigo sabe que se você continuar acomodando algo por tempo suficiente em sua vida, mesmo que você o odeie no início, logo isso se tornará normal para você. Cada momento que você gasta acomodando uma anomalia ao seu redor, você desenvolve tolerância e em breve não verá nada de errado com ela e poderá experimentá-la algum dia. A má conversação corrompe o bom comportamento, e os maiores inimigos de uma pessoa geralmente estão entre as pessoas do seu círculo íntimo. Veja Mateus capítulo 10, versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Claro, quando Jesus fez essa declaração, ele estava se referindo à inimizade que surgiria dentro de nossos círculos próximos por causa das diferenças na fé. No entanto, essa afirmação também é bastante útil em nosso contexto hoje. Já que sabe que aqueles ao seu redor, especialmente os mais próximos a você, são aqueles que Satanás provavelmente usará, o que você deve fazer? Você deveria suspeitar de todos que se aproximam como agentes de Satanás? Isso seria muito errado, pois fomos ordenados a amar todas as pessoas por causa de Cristo. No entanto, aqui está o que você pode fazer. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a desenvolver sensibilidade para a obra do diabo ao seu redor e marque aqueles por quem ela geralmente vem. Isso é geralmente chamado de espírito de discernimento. Todo cristão pode ter isso porque é um dom de Deus. O espírito de discernimento te ajudará a sentir e conhecer o espírito que governa o coração das pessoas que você conhece. Isso evitará que você se aproveite ou caia em situações difíceis e te ajudará a evitar perdas. Em segundo lugar, torne um dever manter sua consciência e vida puras diante de Deus. Veja, ninguém pode fazer você se acomodar ou fazer algo que você realmente não quer em seu coração. Portanto, se você decidir buscar a Deus, mantenha-se firme e deixe-o ser conhecido por aqueles ao seu redor. Isso deixa um selo aberto para todos verem, e quem quiser tentar te derrubar, encontrará esse selo com os dizeres: santidade ao nosso Deus. Em terceiro lugar, seja uma pessoa de oração e estudo na palavra. Quanto mais você passar tempo com Deus, mais fácil será de se tornar cada vez mais espiritual. Veja, ter uma mente espiritual é uma maneira de te manter em guarda, consciente ou inconscientemente. Quando for a hora de orar, dê tudo de si. Na hora de estudar a Bíblia, não a substitua por amigos ou filmes. E por último, ore por seus amigos. Quando você faz isso com frequência, pode quebrar a influência de Satanás sobre eles, poupando-se assim de mais um canal que o inimigo teria usado contra você. Oro para que essas palavras tenham encorajado você hoje. Oro também para que Deus te dê as pessoas certas e separe você de qualquer um que queira arruinar o seu destino. Muitos anos atrás, Deus me pediu para ler e estudar a vida de Abraão conforme registrada no livro de Gênesis. Na época, eu não sabia o que Deus queria que eu visse ali. Com o tempo, entre muitas coisas, Ele estaria me revelando o segredo de viver uma vida onde Deus tenha liderança. A vida de Abraão é um grande exemplo e digno de emulação da realidade de que se você deixar Deus conduzir sua vida,
tudo se encaixará em seu devido lugar. Quero que marque esta data como o fim de ter tudo fora do lugar na sua vida. Seu relacionamento, saúde mental, fé, convicções de quem você é ou em que acreditar mais, carreira e assim por diante. Decida-se que você está prestes a aprender algo que o ajudará a buscar a Deus e fazer com que Ele o conduza ao seu destino perfeito. Ouça, querido cristão, onde você está agora é o menor lugar que você pode estar na vida. Você pode estar sentado aí agora me ouvindo e pensando, acho que eu descobri tudo sozinho. Mas no fundo, eu espero que você saiba e concorde que só pode se convencer de uma mentira por um tempo. Logo, a verdade sempre aparece. O mundo de hoje é uma prova de que muitas pessoas estão vivendo uma mentira. Fomos convencidos a mentir para nós mesmos sobre quase tudo, incluindo até mesmo nossa identidade biológica, infelizmente. Você precisa, porém, saber disso hoje, que Deus quer você com Ele. Ele quer ajudá-lo a se tornar tudo o que você deveria ser. Fora dele, não importa as alturas da vida que você possa escalar, você não pode escapar da solidão e do vazio que o espera lá. Você pode estar lutando para manter tudo em sua vida agora, tentando manter um status quo enquanto luta suas batalhas secretas, lutando para criar um futuro de paz e descanso para si mesmo e para aqueles de quem gosta, confuso sobre o que fazer consigo mesmo, especialmente quando parece que todos ao seu redor sabem o que estão fazendo, exceto você. Te trago uma boa notícia. Se você deixar Deus te guiar, tudo mais em sua vida se encaixará. A vida de Abraão, como eu disse antes, é um exemplo perfeito. Abraão era como você e eu. Ele veio de uma nação de adoradores de ídolos. Ele não era um homem pobre. Ele tinha servos e algumas riquezas, mas tanto ele quanto seu pai, irmãos e suas famílias viajavam de uma terra para outra em busca de seu lugar no mundo. Gênesis capítulo 11, versículo 27 ao 32 diz: São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e o Harã. E o Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento. Em Ur dos Caldeus estava Tera, seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Tera, o pai de Abraão, era como um homem que viveu uma vida monótona. Seus filhos podem tê-lo visto mover-se para cima e para baixo no campo, simplesmente sobrevivendo e não vivendo por nada significativo. Se não fosse pelo encontro com Deus aos 75 anos de idade, Abraão provavelmente iria viver a vida como seu pai, mas Deus apareceu para ele. Isso soaria como muitos de nós hoje. Estamos experimentando coisas diferentes, tentando encontrar nosso lugar no mundo. Essa é uma maneira perigosa de viver. Sabe por quê? Muitas pessoas não sobrevivem a isso. Embora não seja uma conversa que a maioria dos defensores de encontrar a si mesmo deseja ter, é a verdade. Algumas pessoas acabaram na prisão, em longas histórias de casamentos fracassados, falência financeira, vícios difíceis e outros lugares terríveis na vida, porque fomos ensinados a passar nossas vidas enquanto ignoramos os princípios estabelecidos para ela. Amado, você não viveu verdadeiramente se sua vida ainda não se alinhou com o plano mestre de Deus. Você poderia viver 100 anos, construir 1 milhão de casas, mas um dia olhará para trás no final e chamará tudo de vaidade, uma aquisição sem fim de nada. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma das coisas que Deus me disse enquanto eu estudava a vida do patriarca da fé, Abraão, foi que Deus deve guiá-lo se você deseja ter sucesso na jornada desta vida. Por causa de Abraão, comecei a ver a vida como uma jornada, assim como a dele. Comecei a ver a vida com base no quanto vivi por uma causa divina do que em quanta riqueza acumulei. Comecei a ver a riqueza como bênçãos adicionais de Deus e não a definição de minha essência como uma criação de sua intenção. Veja,
Enquanto Abraão viajava de uma cidade para outra, havia um desejo em sua terra por um Deus maior e diferente dos ídolos que ele havia sido criado para conhecer em seu país natal, Ur dos Caldeus. Seu pai e irmão morreram durante esse período de mudança para cá e para lá. Mas seu desejo sincero chamou a atenção de Deus e a Bíblia nos conta sobre a primeira aparição do Senhor a ele. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Observe que, embora Abraão estivesse viajando de um lugar para o outro, parece que, na realidade, ele ainda estava dentro dos limites da sua cultura, origem, família e tudo relacionado ao que ele estava tentando escapar. Você já se perguntou como a maioria das crianças acaba se parecendo com os pais que nunca quiseram ser? Um filho que vê o pai se embriagar e bater na mãe vai internalizar isso. Ele poderia odiar seu pai por isso, mas levantar a mão para bater em uma mulher se registraria em algum lugar de sua mente. Ele pode jurar nunca fazer isso, mas será preciso mais do que apenas desejo absoluto para impedi-lo de tomar uma atitude parecida. Naturalmente, se ele não aprender a se controlar e manter seu temperamento sob controle, um dia uma mulher o empurrará contra a parede e ele poderá se ver fazendo exatamente o que seu pai fez com sua mãe. Isso pode não ser verdade para todos, mas é verdade para a maioria. As chances são altas. A maioria das crianças sempre sai do lugar de onde vem, exceto que se abre para uma intervenção externa, interrompe esse ciclo e as liberta. Abraão havia saído de Ur dos Caldeus, mas segundo a declaração de Deus, é possível que, além da geografia física, Abraão estivesse espiritualmente ainda na terra de Ur, cumprindo as tradições da sua família. Assim, para que Deus começasse a aperfeiçoar as coisas que lhe diziam a respeito, a primeira coisa que lhe foi dito foi: saia desse ciclo. Tome isso como uma palavra de Deus para você hoje, sobre sua vida ou sua próxima decisão. Será que você está tomando essa decisão porque é o que Deus quer que você faça, ou você está prestes a se mudar porque é o que você está acostumado? Será que você está alimentando o seu estilo de vida atual porque é o conselho de Deus e o agrada, ou reflete as paixões de uma pessoa que honestamente deseja ser ouvida, amada, compreendida e encontrar seu lugar neste mundo? Até que diga a si mesmo a verdade de que o vazio em seu coração só pode ser preenchido por Deus, ele não poderá fazer muito por você. Por quê? Porque, ao contrário de Abraão, ainda não há espaço para ele aparecer para você. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos diz: Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este é um dos sinais de um cristão verdadeiro. É uma prova do envolvimento de Deus em sua vida. É a prova de que você submeteu sua vida a Ele para fazer o que lhe agrada. Isso não é uma coisa fácil de fazer pela vontade ou pelos sentidos humanos, mas é a melhor coisa a se fazer. É por isso que temos o Espírito de Deus dentro de nós. Deus deu o Espírito Santo para nos ajudar, não apenas nos instruindo, mas também nos capacitando com a graça de andar em obediência e alinhamento com Deus. O Espírito Santo é o Espírito da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo dentro de você como um templo. No livro 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cada vez que você decide orar, estudar a Bíblia, ficar longe do pecado e compartilhar sua fé ou uma palavra de encorajamento de Deus com alguém que precisa, você está honrando a Deus com seu corpo. Cada uma dessas coisas o exercita espiritualmente e o abre para ser guiado pelo Senhor nos assuntos de sua vida. Se você decide ser um cristão, está dizendo a Deus que acredita em seu plano para a sua vida e concorda que esse plano está fundamentado no cumprimento da vontade dele na terra. Veja bem, a vontade dele e não a sua. Ser um seguidor de Jesus Cristo significa concordar e aceitar o plano de Deus para você. Se conseguir entender isso, isso ajudará a ver por que você não deve simplesmente aceitar qualquer oferta de alguém ou de qualquer lugar. Isso ajudará a ver além da situação física das coisas. Você não entrará em pânico quando as coisas parecerem fora do lugar. Por quê? Porque você saberá que está no caminho certo na causa de Deus. Portanto, onde quer que Ele te leve, é o lugar certo para estar. Tudo o que Ele pede para você fazer é a coisa certa a fazer. E quem quer que Ele coloque em sua vida é a pessoa certa para você. Pode parecer complicado e difícil entender ou aceitar, mas é a melhor maneira de viver. Pois quando Deus o conduz,
torna-se responsabilidade dele colocar tudo em sua vida no lugar. Então, não se preocupe se parece que você está seguindo as instruções de Deus e as coisas não estão indo bem agora. Com o tempo, tudo se encaixará. Continue confiando nele. No entanto, se você ainda não conhece a direção de Deus, busque e aceite. Vá a ele em oração e esteja disposto a ser guiado. Ele está disposto a te ajudar e a te guiar. Silencie todo o barulho ao seu redor. Tire um tempo com ele. Faça um jejum, se necessário. Estabeleça apenas um tempo entre você e Deus. Se conseguir manter isso por muito tempo, estará se abrindo em sua direção. Quando Deus te conduz, uma das coisas mais importantes que você terá é a paz interior. Você não será perturbado por como as coisas estão indo. Você ficará tranquilo sabendo que a batalha é dele e a vitória será sua. Fale com Deus hoje e peça a Ele para te guiar e veja sua casa, seus relacionamentos e seus negócios começarem a se encaixar nas posições corretas de segurança. Você já teve uma amizade ruim que o deixou inseguro e emocionalmente esgotado? Lembro de quando eu era adolescente, passei pela mesma coisa. Tinha acabado de terminar uma amizade com alguém que passou de um colega de classe divertido e agradável para um mal-humorado e realmente tóxico amigo. Na época, pensei que sabia melhor do que meus amigos mais próximos que me alertaram sobre essa pessoa. Descartei todos os alertas e aceitei o convite para me tornar como Tom e Jerry, mas logo percebi que estava em uma amizade ruim que estava me esgotando emocionalmente. Depois de terminar a amizade, eu fiquei surpreso ao me pegar me criticando por não ter me conhecido melhor e feito escolhas melhores em minhas amizades. Eu me sentia perdido e sozinho, tentando resolver as coisas sozinho, até que um dia vi uma Bíblia de bolso no criado mudo da minha mãe. Gosto muito da resposta em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede tudo o que você faz. Ao reler esse versículo e outros semelhantes, senti uma sensação de conforto e paz ao perceber que Deus se preocupa com o meu bem-estar emocional. Veja, Deus quer que guardemos nossos corações porque isso afeta tudo o que fazemos. Afeta como tratamos os outros, como nos percebemos e como abordamos a vida no geral. Na verdade, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Este versículo nos lembra que nosso coração pode nos desviar se não formos cuidadosos. É por isso que é importante guardar nossos corações e nos cercar de pessoas que nos elevem e nos encorajem em nossa caminhada com Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, lembre-se de que vocês são filhos de Deus e que Deus se importa com o seu bem-estar emocional. Se você se encontra em uma amizade ou um relacionamento ruim, não tenha medo de se afastar e guardar o seu coração. Busque a orientação de Deus e cerque-se de pessoas que irão encorajá-lo em sua caminhada com Cristo. E lembre-se sempre, você é um filho de Deus. Você é amado e querido pelo Deus Altíssimo que o criou com um propósito. Portanto, guarde seu coração e ande no caminho que Deus colocou diante de você. Escolher os amigos certos não é ser mau ou hostil. Trata-se de guardar seu coração e seguir a vontade de Deus. Trata-se de cercar-se com pessoas que irão encorajá-lo e elevá-lo em vez de derrubá-lo. Em livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você está lutando com uma amizade tóxica ou se sentindo esgotado emocionalmente, lembre-se que você é filho de Deus e Ele se preocupa com seu bem-estar. Reserve um tempo para avaliar as pessoas em sua vida e certifique-se de que elas estejam alinhadas com seus valores e crenças. Como a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe a palavra de Deus renovar a sua mente e guiá-lo para relacionamentos saudáveis e edificantes. Como filhos de Deus, é essencial que sejamos diligentes sobre quem deixamos entrar em nosso círculo íntimo. Então, quem são as pessoas ruins das quais precisamos estar atentos? São aquelas que vivem moralmente erradas, ativamente más, perversas ou injustas. Essas são os tipos de pessoas que precisamos ter cuidado ao deixar entrar em nossas vidas, pois podem nos levar para o caminho errado. Mas e os amigos leais? Provérbios capítulo 17, versículo 17, nos diz que
Em todo o tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Um amigo leal é alguém confiável em suas palavras e ações. São eles que vão nos encorajar até a linha de chegada e ter nossos melhores interesses em mente. Um amigo leal nem sempre vai concordar conosco, mas eles estarão dispostos a ter aquelas conversas difíceis conosco quando ninguém mais teria. Eles não têm medo de nos dizer o que precisamos ouvir, mesmo que não seja o que queremos ouvir. Eles ficarão ao nosso lado mesmo quando as coisas ficarem difíceis e estivermos passando por momentos ruins. Portanto, como filhos de Deus, é essencial nos aproximarmos de pessoas que compartilham nossos valores e crenças. Precisamos ter cuidado com quem deixamos entrar em nosso círculo íntimo e ter certeza de que são eles que vão nos levantar e nos ajudar a crescer. Lembre-se de que somos filhos de Deus e devemos nos esforçar para nos cercar de pessoas que nos ajudarão a cumprir nosso propósito e ter uma vida melhor. Se você quer manter amigos leais, você também tem que ser leal. Uma via de mão dupla. E assim como em nossos relacionamentos pessoais, nossa fé e salvação requer lealdade e cuidado. Agora, todos sabemos que devemos compartilhar o amor de Deus com os incrédulos. Isso é fato. Mas e sobre seguir seus conselhos ou orientações? A Bíblia deixa claro que isso não é aconselhável. Andar sob o conselho dos ímpios pode colocar nossa fé e salvação em risco. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Precisamos ter cuidado com quem estamos andando, em que caminho estamos pisando e onde estamos sentados. Quando me tornei cristão, lutei para encontrar meu propósito. Eu não sabia o que deveria fazer, e isso me incomodava mais do que qualquer outra coisa. Mas então percebi que estava buscando a aprovação do homem. E é aí que está o problema. Não podemos buscar a aprovação do mundo e esperar encontrar nosso verdadeiro propósito em Cristo. Em vez disso, precisamos buscar sua orientação e andar de acordo com aqueles ao nosso redor que compartilham o objetivo comum de combater o bom combate da fé. É preciso atenção às pessoas com as quais nos cercamos e garantir que elas nos levantem em vez de derrubar. Será que as pessoas ao nosso redor estão nos encorajando em momentos de fraqueza ou lançando dúvidas sobre nossa fé em nosso caminho? Então, amigos, vamos nos certificar de que estamos sendo leais a Deus e uns aos outros. Vamos andar de acordo com aqueles ao nosso redor que compartilham nossa fé e propósito. E vamos guardar e nutrir nossa salvação, que é o que temos de mais precioso. Como a Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Vamos concordar em andar com Deus e uns com os outros e vamos ver aonde Ele vai nos levar nesta incrível jornada de fé. Como filhos de Deus, somos chamados a viver uma vida que agrada a Ele, e parte disso envolve escolher a companhia certa para manter. Precisamos de pessoas em nossas vidas que nos desafiem a orar mais, a estudar mais a palavra de Deus. É fácil ser enganado pela ideia de que precisamos passar tempo com pessoas que não andam com Deus para compartilhar o Evangelho com elas. Precisamos amar e ministrar aqueles que não conhecem Jesus, mas devemos ter cuidado para não cair sob sua influência. É essencial proteger nossa fé e salvação, nos cercando de pessoas que nos elevam e nos apontam para Cristo. Assim como as más companhias podem nos desviar do caminho, as boas podem nos manter no caminho. Precisamos de amigos que nos afiam, nos desafiam e encorajam a crescer em nossa relação com Deus. Se você se deparar com pessoas que têm uma história de horror semelhante envolvendo alguém, mas nenhuma delas se conhece, pode ser sinal de Deus dizendo para você evitar essa pessoa. O pior tipo de pessoa geralmente ganha reputação por suas más ações, assim como todos sabiam quem era Paulo antes de ser salvo por Jesus. À medida que avançamos em nossas vidas, conheceremos pessoas diferentes ao longo do caminho. Algumas serão fáceis de conviver, enquanto outras podem representar um desafio à nossa fé. É importante lembrar que somos chamados para pregar o Evangelho, mas também devemos fazê-lo com cautela. Veja bem, nem todos que encontramos terão os mesmos valores e crenças que nós. Alguns podem até ter um relatório ruim de muitas pessoas, e se não houver evidência de mudança, como a que vimos com Paulo, então é um bom sinal de que Deus quer que evitemos essa pessoa. Mas não me entenda mal, ainda devemos pregar o Evangelho a todos, mesmo aqueles que representam um desafio. Mas devemos fazer isso com amor e cuidado com nossa própria fé e salvação. Precisamos proteger nossa fé o tempo todo para que nós mesmos não nos desanimemos. E não esqueçamos as palavras de Jesus Cristo, que nos amou assim como somos. Ele nos mostrou bondade, misericórdia e compaixão e nos deu os mandamentos de amar a nosso próximo como amamos a nós mesmos.
O perdão também é uma grande parte de nossa fé e devemos nos esforçar para perdoar rapidamente e imitar Jesus Cristo. Amargura e falta de perdão são emoções inseparáveis, por isso é importante aprender a perdoar e deixar isso para trás. Se não perdoarmos os pecados dos outros, nosso Pai não perdoará nossos pecados. Devemos ser pessoas cheias do amor de Deus em nossos corações e acabar com discussões e divisões. Você já pegou alguém mentindo de uma forma que você nunca poderia ter imaginado? Nesse caso, pode ser sinal que Deus está alertando você para evitar essa pessoa. Claro, devemos sempre dar a alguém o benefício da dúvida se ela confessar seu erro, mas é muito pior quando alguém planeja nunca contar a verdade e você acaba descobrindo. Lembre-se, Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes ele expõe as mentiras de alguém para nós de forma que nunca poderíamos ter planejado. É importante orar por discernimento e confiar no plano de Deus para nossas vidas. Portanto, sejamos pessoas de discernimento e encorajemos uns aos outros na fé. Lembre-se, as armas serão formadas contra nós, mas elas não prosperarão. Somos filhos de Deus e nada pode mudar isso. Você está em um momento decisivo e não tem certeza se o caminho que está seguindo foi feito para você? É fácil sentir que você está navegando pela jornada da vida sem um mapa. Você pode até sentir que falta orientação, que os sinais que você procura simplesmente não existem. Mas e se eu dissesse que as pistas de que você precisa já estão sendo reveladas a você, talvez de maneiras que você ainda não reconheceu? Veja, a vida tem um jeito de nos enviar sinais. Pequenos toques de que estamos indo na direção certa. Esses sinais podem ser sutis, mas estão lá, esperando que você os perceba. Neste vídeo vou desvendar 7 sinais inconfundíveis que Deus envia para afirmar que você está no caminho certo. Número 1. Você está no caminho certo se estiver obtendo os resultados que te levarão ao seu objetivo, mesmo que o processo esteja demorando mais do que o esperado. Imagine isto. Você está caminhando pelo intricado labirinto da vida, um caminho cheio de voltas e reviravoltas. É como navegar em uma floresta densa, onde cada passo é um ato de fé. Mas aqui está o farol da esperança. Você não está apenas vagando sem rumo. Você está indo em direção a um destino que ressoa com o propósito da sua alma. A jornada, embora mais longa e árdua do que o previsto, está aproximando você do seu chamado divino. Considere o poder de ter um objetivo claro. É como definir um destino no seu GPS. Sem ele, você está apenas atravessando estradas sem saber se elas levarão ao refúgio desejado. Mas no momento em que você insere esse destino, cada curva, cada movimento é intencional, direcionado para alcançar esse espaço sagrado. Este princípio também se aplica à nossa jornada espiritual. Quando você coloca seu coração em uma aspiração piedosa, seja nutrindo um relacionamento centrado em Deus, destacando-se em uma vocação que o glorifica, ou simplesmente vivendo uma vida impregnada de amor e serviço, você está traçando um caminho em direção a uma meta celestial. Agora vamos abordar uma apreensão comum. Muitas vezes o caminho para os nossos objetivos parece mais longo do que esperamos. É fácil sentir-se desanimado e questionar se nos desviamos do rumo. Mas lembre-se, a duração da viagem não nega a sua validade. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15, resume isso lindamente. Ele reconhece a incompletude do seu caminho, a busca contínua pela perfeição em Cristo. A jornada de Paulo não foi rápida nem direta, mas, sem dúvida, foi correta. Portanto, se você estiver obtendo visões, experiências e virtudes que se alinham com as aspirações dadas por Deus, anime-se. Você não está em qualquer estrada, você está no caminho certo. Quer se trate de se aproximar cada vez mais de um relacionamento espiritualmente gratificante, de adquirir habilidades para uma carreira que honre a Deus, ou simplesmente de crescer em amor e graça. Essas coisas não são meras coincidências. São afirmações vindas de cima, tocando e encorajando você, dizendo: sim, este é o caminho. Número 2.
Quando você estiver no caminho certo, Deus permitirá que você passe por testes, provações e até tentações que irão beneficiá-lo. Você já se perguntou por que a vida parece mais difícil quando você tenta fazer tudo certo? É como se no momento em que você se comprometesse a seguir a Deus de todo o coração, os desafios começassem a surgir de todas as direções. Você pode pensar, se eu estou seguindo Jesus, meu caminho não deveria ser mais fácil? O problema é o seguinte: caminhar com Deus não garante uma jornada fácil, mas promete uma vitória. Estar no caminho certo com Deus não é um passeio no parque. É mais como ser um bravo guerreiro em uma grande aventura. Esta jornada testará sua força, fé e resiliência. Sabe por quê? Porque uma vida vivida para Deus é vivida na linha de frente de um campo de batalha espiritual. Sua determinação será testada, sua fé será desafiada e sim, você poderá até enfrentar tentações. Mas aqui está a boa parte. Estes testes não são obstáculos. Eles são trampolins para uma fé maior e uma comunhão mais próxima com Deus. Lembre-se, a Bíblia não embeleza a realidade. O Salmo 23 nos fala sobre caminhar pelo vale da sombra da morte, mas sem temer nenhum mal, pois o Senhor está conosco. Esse vale não é um desvio, ele faz parte do caminho. É nestes vales, nestes momentos de provação e teste, que muitas vezes encontramos o crescimento mais profundo e vemos a orientação de Deus com mais clareza. Tiago capítulo 1, versículo 12 nos oferece mais uma palavra forte. Bem-aventurado aquele que persevera na provação. Não se trata apenas de perseverar, mas de ficar mais forte, mais firme em nossa fé. Cada desafio é uma oportunidade para provar a nossa fé e aprofundar a nossa confiança em Deus. E a recompensa? Uma coroa de vida, um símbolo de vitória e alegria eternas. Então, quando a vida lançar obstáculos em você, não desanime. Não interprete esses vales como sinais de que você está fora do caminho. Pelo contrário, são indicadores de que você está exatamente onde precisa estar, nas mãos de Deus, sendo moldado, fortalecido e preparado para algo maior. Aceite essas provações como prova de que você está no caminho certo, o caminho que leva ao crescimento, à força e, em última análise, a um relacionamento lindo e eterno com Deus. Número 3. Vejamos um cenário simples. Você está pensando em se candidatar a um novo emprego. É um passo significativo, sim, mas não altera a vida. Aqui um toque gentil de Deus pode ser tudo o que você precisa. Uma sensação de paz, um incentivo inesperado de um amigo, um versículo que fala com você durante seu momento de silêncio. Nem sempre se trata de revelações que abalarão a terra, mas da voz mansa e dedicada que fala nos momentos tranquilos de nossos corações. Agora, considere uma decisão mais importante: mudar de carreira ou mudar-se para uma nova cidade para trabalhar. Os riscos são maiores e o impacto mais profundo. Nesses casos, as confirmações de Deus são frequentemente mais pronunciadas. Pode ser uma série de eventos que se alinham perfeitamente para serem meras coincidências, conselhos de mentores de confiança ou uma mensagem recorrente que ressoa profundamente dentro de você. Estas não são apenas concorrências aleatórias, são marcadores no mapa que Deus traça para nós, guiando-nos em direção aos seus planos e propósitos. E depois, há as escolhas que definem a vida: iniciar um relacionamento sério, ficar noivo, casar com o amor da sua vida. Estas decisões moldam não apenas a nossa jornada terrena, mas também a nossa trajetória espiritual. Aqui, espere que a orientação de Deus seja ainda mais evidente. Pode vir através do discernimento em oração, da sabedoria da palavra de Deus ou da confirmação através do conselho daqueles que andam intimamente com Ele. Quando a decisão tem significado eterno, os sinais são inconfundíveis. Lembre-se, ao navegarmos pelo labirinto da vida, é crucial não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Nossa visão é limitada, nossa perspectiva é finita, mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê toda a trama de nossas vidas.
Ele conhece cada reviravolta, cada pico e vale, como Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 nos exorta. Confie no Senhor de todo o seu coração e submeta-se a Ele em todos os seus caminhos. Ele endireitará os seus caminhos. Número 4. A perfeição não é o nosso destino, mas a proteção é a nossa companheira constante. Este é um sinal vital de que Deus está afirmando que você está no caminho certo. Considere o ritmo da caminhada de um cristão. Não se trata de passos perfeitos, mas de ser firmemente mantido nas garras graciosas de Deus, mesmo em meio aos nossos tropeços. A essência desta jornada está lindamente resumida no Salmo 37, versículos 23 e 24, que diz que, embora possamos vacilar, nunca seremos abandonados. Nossos passos, embora imperfeitos, são firmados por aquele que se alegra em nossos esforços sinceros. Este caminho não consiste em erradicar a nossa natureza humana, mas em abraçar a natureza nutridora de Deus. Trata-se de reconhecer que nossos erros não nos definem. Antes, é a mão divina que nos eleva continuamente e que molda a nossa história. Lembre-se, o caminho certo não é uma linha reta para a perfeição, mas uma estrada sinuosa de proteção e perseverança. Vamos falar sobre crescimento e sabedoria nesta jornada. Assim como uma árvore não para de crescer, nossa sabedoria e compreensão também não deveriam parar. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15 nos lembra que estar no caminho certo é uma jornada progressiva em direção aos nossos objetivos espirituais. Não é estático, é dinâmico e está em constante evolução à medida que nos apegamos às verdades que aprendemos enquanto buscamos novos rumos. Reflita sobre a história do filho pródigo. Sua jornada de volta para o pai não foi apenas um retorno físico, mas um despertar espiritual. Esta parábola nos ensina que desviar-se do caminho pode levar a lições dolorosas, mas retornar ao caminho certo traz sabedoria e redenção. Se nos pegarmos repetindo erros do passado, como o filho pode ter feito, isso sinaliza que nos desviamos. É um lembrete de Filipenses capítulo 3, versículo 16, para nos mantermos fiéis à sabedoria que já adquirimos. Número 5. Quando as suas escolhas diárias refletem um propósito celestial. É como segurar uma bússola onde o norte representa a glória eterna de Deus. Cada decisão que você toma, seja ela monumental ou mundana, é guiada por essa direção divina. Reserve um momento e considere os diferentes papéis que desempenhamos na vida. Alguns de vocês podem ser chamados à condição de solteiro, dedicando toda a sua atenção ao serviço de Deus. Outros podem encontrar a sua vocação nas alegrias e desafios do casamento e da paternidade. Talvez você esteja trilhando uma carreira ou assumindo o papel de pai que fica em casa. Cada papel, cada decisão é uma expressão única do seu compromisso com Deus. Mas aqui está a parte boa. Embora os nossos papéis terrenos possam ser diferentes, o nosso propósito celestial permanece constante. É como uma joia multifacetada refletindo a mesma luz em cores diferentes. A essência da nossa existência é lindamente resumida em Mateus capítulo 22, versículos de 36 a 40, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É amar a Deus, amar as pessoas e fazer tudo para a sua glória. Então, como você sabe que está no caminho certo? É quando suas decisões, grandes ou pequenas, são imbuídas dessa perspectiva eterna. É quando você escolhe a bondade em vez da conveniência, a paciência em vez da pressa e o amor em vez da indiferença. Tudo para a glória de Deus. É quando a sua vida diária se torna um testemunho vivo da sua vocação celestial. Não se esqueça, nossos caminhos podem parecer diferentes, mas todos fazem parte de um grande projeto, uma narrativa divina onde cada capítulo, cada reviravolta é tecida propositalmente por Deus. Então, ao fazer suas escolhas, pergunte-se: isso reflete meu amor por Deus? Isso serve ao seu propósito? É um passo em direção à glória eterna? Número 6.
Quando você está no caminho certo, você atrairá pessoas com ideias semelhantes e repelirá pessoas que amam seus pecados. Assim como você se aproxima daqueles que têm uma visão compartilhada, você encontrará outros se afastando. Não é porque você mudou quem você é, mas porque você se tornou mais quem Deus quer que você seja. Isso pode ser difícil, muito difícil. Pode significar perder amigos que você tem há anos, enfrentar mal-entendidos ou até mesmo hostilidade total. Lembre-se, o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esta é uma realidade agridoce de caminhar com Cristo. É um sinal claro como o dia de que você está caminhando na direção certa. Você não está se conformando com o mundo, mas se transformando por meio de Cristo. E sim, pode ser solitário. Às vezes parece que você está trilhando um caminho que poucos entendem, mas aqui está a bela verdade. Você não está sozinho. Em João capítulo 17, versículos 20 a 21, Jesus orou não apenas pelos seus discípulos, mas por todos nós, para que possamos estar unidos nele. Esta unidade não é apenas uma boa ideia, é uma realidade viva e respirante no corpo de Cristo. À medida que você trilha esse caminho, Deus está alinhando você com seus irmãos crentes, uma família espiritual unida pela fé e pelo amor. Então, quando você perceber que seu círculo está mudando, quando sentir a solidão de abandonar o caminho e a alegria de encontrar companheiros de viagem no novo caminho, abrace isso. Não é apenas um sinal, é uma confirmação divina. Você está no caminho certo, o caminho que leva à vida, ao crescimento e a uma unidade inquebrantável em Cristo. Continue caminhando com ousadia, sabendo que a cada passo você não está apenas seguindo um caminho, mas vivendo um chamado celestial. Número 7. Quando alinhamos as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso próprio ser com a vontade prescrita por Deus, o Espírito Santo acende uma chama de paz nos nossos corações. É uma garantia serena, um sussurro que diz, sim, este é o caminho. Considere por um momento as duas facetas da vontade de Deus, a soberana e a prescrita. A vontade soberana de Deus é como o curso do sol no céu, imutável, inabalável, o grande desígnio do universo revelando-se como ele ordenou. Mas há também a vontade prescrita por Deus, suas esperanças e mandamentos para nós. É o nosso roteiro para a vida, mostrando-nos como seguir seus passos, como viver uma vida que reflita seu amor e graça. Quando nos desviamos deste roteiro divino, o Espírito Santo não nos abandona. Em vez disso, ele estende a mão com um empurrãozinho amoroso, uma correção gentil. Não é uma repreensão estrondosa, mas um chamado suave e persistente para realinharmos nossos passos. A convicção do Espírito Santo não é sobre culpa ou medo. Trata-se de amor, um amor tão profundo que anseia pelo nosso retorno ao caminho certo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala de uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento e à salvação. Este não é o desespero do mundo, mas uma tristeza construtiva, uma compreensão de que nos desviamos e um desejo sincero de retornar ao abraço de Deus. Esta tristeza, segundo Deus, é a maneira que o Espírito Santo tem de nos guiar de volta, de dizer, meu filho, este não é o caminho, deixe-me levá-lo de volta à paz. Quando nos alinhamos com a vontade prescrita por Deus, nossas vidas ainda podem ter uma cota de tempestades e confusão. Mas por baixo de tudo existe uma corrente constante de paz, um conhecimento profundo de que, apesar do caos, estamos no caminho certo. Estamos caminhando em sintonia com a vontade de Deus, e nesse alinhamento há uma alegria e uma paz que ultrapassa todo entendimento. Tenha sempre em mente que o caminho para a paz não envolve uma vida livre de desafios. Trata-se de saber que no meio das tempestades da vida, você está exatamente onde deveria estar.
nos braços amorosos da vontade de Deus. Você sente que Deus está tentando chamar sua atenção, mas parece que você o ignora? Quais poderiam ser os sinais claros de que Deus está lhe dizendo algo que você está ignorando? Em qualquer lugar que você vá, você encontrará algum tipo de sinal, seja na forma de placas, símbolos, luzes, barreiras ou anúncios. Parece que somos governados por avisos dos pais, da polícia, dos governos, dos médicos, dos empregadores e assim por diante. Você pensaria que todos esses avisos teriam tornado o nosso mundo um lugar melhor e mais seguro para se viver, mas ao contrário. O mundo em que vivemos está afundando cada vez mais na ilegalidade e no desespero. Leis são desobedecidas ou ignoradas diariamente, e cada vez que ignoramos um aviso, corremos o risco de pagar um preço. Lembre-se de que, assim como há avisos na estrada, Deus nos dá sinais de advertência parecidos enquanto viajamos pela jornada cristã. Provérbios capítulo 1, versículos 20 e 21 diz: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Os avisos mais ignorados são os de Deus. A primeira advertência que o homem ignorou foi dada por Deus na criação, e todas as leis e advertências subsequentes dadas por Deus foram desobedecidas. Os avisos podem ser irritantes, mas todos sabemos que eles salvarão nossas vidas. As advertências e leis de Deus são para o seu bem e benefício. Elas não existem para privá-lo das coisas boas da vida, mas sim para ajudá-lo em sua vida cristã e cotidiana. Deus diz que tem planos para te prosperar e não para te prejudicar, planos para te dar esperança e um futuro. Assim são os avisos de Deus também. Eles são para o seu bem e não para te prejudicar. Eles te direcionam para um futuro melhor. As advertências são uma dádiva de Deus, são como bússola nas mãos de um viajante. Às vezes Deus te dá um aviso por meio de outras pessoas, às vezes por meio de sua palavra, às vezes por meio de pensamentos e às vezes por meio de uma pregação na igreja. Ele pode te dar um aviso através de um sermão bíblico. Muitas vezes, quando Deus está lidando com você sobre uma determinada coisa, Ele enviará várias mensagens de diferentes fontes para chamar sua atenção. Você pode ouvir o pastor pregar uma mensagem, depois ler um devocional do dia seguinte, depois ouvir uma música no rádio, e todas essas coisas tratam do mesmo assunto. Quando você ataca o mensageiro porque não gosta da mensagem, está ignorando os avisos de Deus. Você dá mais valor à sua maneira de pensar do que à palavra de Deus e aos seus avisos. Como estamos errados quando pensamos que nossos pensamentos são mais valiosos do que os de Deus. E ainda por cima, a única vez que concordamos com Deus é quando o que Ele fala está de acordo com o que pensamos. Quando Deus nos adverte sobre um perigo, é sábio confiar nele, mesmo quando não podemos ver o perigo por nós mesmos. Dar ouvidos a esses avisos pode salvar a sua vida, não apenas na terra, mas também no porvir. Você não ignora os sinais de alerta afixados ou passa por barreiras em cruzamentos de águas baixas, mesmo que não haja água visível na área imediata. Um cego que não segue o conselho de seu guia acabará caindo em uma vala. Como humano, você é míope e limitado. Você precisa da orientação de Deus Todo-Poderoso, que vê o fim desde o início. Deus é um Deus que tudo vê e tudo sabe. Ele é perfeito e sem erros. As empresas de telefonia móvel projetaram telefones celulares para exibir uma notificação de aviso quando a bateria está abaixo de um determinado nível. O que acontece quando você ignora esse aviso e não conecta o telefone ao carregador? Sim, seu telefone desliga. Isso também ocorre quando você ignora o som de alerta do detector de fumaça. A fumaça pode ser inalada e você pode morrer asfixiado. A mesma coisa acontece quando você ignora os avisos de Deus. O rei Manassés de Judá é um exemplo do que pode acontecer quando alguém ignora a Deus. Apesar do exemplo de seu piedoso pai Ezequias, Manassés abandonou o Senhor e levou seu povo à idolatria. Ele era surdo aos avisos recorrentes de Deus e continuou com esse mal por um bom tempo.
Mas com o tempo Deus finalmente chamou sua atenção por meio de uma situação dolorosa envolvendo os militares assírios. Humilhado, Manassés se arrependeu e começou a obedecer ao Senhor em vez de ignorá-lo. Ainda mais importante do que ignorar o sinal de um detector de fumaça, ignorar o aviso de Deus em sua palavra e desligá-los completamente, por qualquer motivo, é um caminho perigoso a percorrer. Quando Deus te dá um aviso sobre algo e você se recusa a ouvir e obedecer, você poderá ter algumas consequências negativas em sua vida, como essas que vamos ver a seguir. 1. Você se torna espiritualmente exposto. Você não terá a proteção e o apoio de Deus em sua vida porque optou por ignorar o aviso dele sobre um assunto específico e optou por fazer as coisas com o seu conhecimento humano. O diabo sabe quando não temos proteção. Quando você ignora o aviso de Deus e o desobedece, você comete erros e cai em pecado. O diabo fica sabendo disso, tornando você um alvo fácil para os seus ataques. O aviso de Deus sobre a pornografia é um bom exemplo. Muitos descrevem isso como um prazer que não faz vítimas, mas Jesus apontou que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo por ela já cometeu adultério em seu coração. Um coração cheio de luxúria pecaminosa não apenas distorce a mente, mas também afetará as ações de uma pessoa. Quando você ignora o aviso de Deus sobre a pornografia, sua mente se corrompe e isso se acumula em sua ação, fazendo com que você caia facilmente no pecado da imoralidade. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há um caminho que parece certo para um homem. Isso fala do caminho da vida, que um homem ou uma mulher percorre. Seu caminho na vida parece bom e ele se pergunta por que Deus ou qualquer outra pessoa teria uma opinião diferente. A questão é quão enganosa é a maldade. O pecado pode prometer trazer felicidade, poder e uma boa vida, mas não pode sustentar o que dá. Isso deixa claro nossa necessidade de confiar completamente na orientação de Deus e confiar completamente nas advertências dele. Não podemos confiar totalmente em nosso exame e julgamento. Para saber que você está no caminho da vida e não no caminho da morte, você precisa temer ao Senhor e começar a ouvir seus avisos. Você se torna meramente religioso quando ignora os avisos de Deus e começará a fazer as coisas mais mecanicamente do que espiritualmente. Tudo em sua vida permanecerá o mesmo e parecerá comum, como se algo estivesse faltando. Você vai cantar as mesmas músicas, você fará as mesmas orações. Elas podem até ter palavras bonitas, mas você sentirá que algo está fora do lugar ou sentirá que há algo que deveria fazer e ainda não fez. Como resultado, você se torna espiritualmente seco. Você já ignorou um dos avisos de Deus a seu respeito e na hora da oração sentiu como se estivesse sozinho e como se Deus não estivesse com você? Tudo se torna difícil e você se vê tomando decisões ruins repetidamente. Este pode ser o caso. Aqui está uma coisa que podemos ter certeza. Ignorar os avisos de Deus sempre acaba em tragédia. Isso faz sentido porque aquele que nos criou sabe muito melhor do que ninguém o que é melhor para nós. Isso é o que acontece quando você ignora Deus. Quando você está vivendo de uma forma que seu Pai Celestial não aprova, Ele tenta te corrigir, mas você ignora suas advertências. Algo acontece dentro de você. Algo acontece em seu espírito. E o seu espírito pode ser esmagado pela culpa e você perderá sua confiança. O conhecimento de nosso pecado pode produzir fantasmas ou sombras que nos perseguem e fugimos, mesmo quando ninguém está nos perseguindo. Quando você busca o conselho de Deus em sua palavra, em sua casa e em oração, e então faz o que Ele diz para fazer, você vive a vida com entusiasmo e exuberância. Você pode viver a vida com a intrepidez de um leão, mas quando não busca seu conselho, quando o ignora e traça seu próprio caminho, seu espírito não ficará bem. Repentinamente você passa a ser influenciado pela culpa e pelo medo. Mesmo que não expresse isso na superfície, mesmo que seja no nível inconsciente, no fundo do seu coração, você não está completo e nem está bem em seu espírito. Portanto, leia as Escrituras.
Leve seus problemas a Deus em oração e faça o que Ele diz para fazer, para que você possa viver a vida com a intrepidez de um leão. Espiritualmente, você morre quando ignora o aviso de Deus sobre um assunto específico, seja para você abandonar um estilo de vida anterior ou talvez abandonar alguém que não está ajudando você a crescer. Deus viu o fim da situação e está te avisando para parar. Se você ignorar esses avisos e continuar no pecado, será punido com a morte. Não necessariamente a morte física, mas a separação de Deus e a perda da sensibilidade espiritual também são uma forma de morte. Pecar fisicamente, mentalmente e espiritualmente fará com que você se afaste da fonte da vida, que é Jesus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 17: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Nada de bom vem de ignorar o aviso de Deus. Você precisa da orientação perfeita dele em todas as áreas da vida, como casamento, negócios, escolha de profissão ou onde se estabelecer. Se você deseja sucesso, proteção e estar no lugar para o qual foi chamado, deve buscar a face de Deus e prontamente dar ouvidos aos seus avisos. Você já deu um bom conselho a alguém e essa pessoa te ignorou e fez uma escolha desastrosa? Isso faz você se perguntar por que ela se deu ao trabalho de pedir conselhos a você em primeiro lugar. É ridículo. Imagine se você mora em um determinado bairro há anos, um novo vizinho se muda e então ele pergunta onde fica o supermercado mais próximo e você mostra a ele. Você até dá os pontos de referência no caminho para o supermercado. Você se sente feliz por ajudar um novo vizinho, mas assim que termina, ele segue seu próprio caminho diferente das instruções que você deu. Ficamos frustrados quando os outros ignoram nossa sabedoria, mas você já pensou em quantas vezes fazemos isso com Deus? Ninguém dá melhor orientação do que Ele. E, no entanto, todos nós às vezes ignoramos o que Ele diz. Ignoramos o aviso de Deus. Isso não é mais ridículo ainda? Deus criou você e ordenou um destino e um caminho para toda a sua vida, e ainda assim você ignora seus avisos. Você ignora a direção de Deus. O princípio de obedecer e seguir o caminho de Deus é tão importante que Deus repetiu isso em Provérbios capítulo 16, versículo 25, que diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. No Antigo Testamento da Bíblia, o rei Acabe de Israel habitualmente ignora o conselho de Deus. Acabe decide que quer ir à guerra contra Ramote Gileade. Na opinião de Acabe, a vitória é certa e o rei Josafá se juntará a ele. Josafá está disposto a ajudar, mas não antes de obter a opinião de Deus. Acabe chamou 400 profetas constituídos por ele mesmo para que provissem a vitória, mas apenas um profeta realmente falou por Deus e ele os avisou que Acabe morreria se eles fossem para a guerra. O rei ignorou o aviso de Deus e morreu no primeiro dia de batalha. Como Acabe, você ignora os avisos de Deus. Isso sempre leva à destruição. Ignorar o aviso de Deus e dar razão total à sua raiva pode destruir relacionamentos. Ignorar o aviso de Deus sobre administrar o dinheiro com responsabilidade pode destruir suas finanças. E ignorar as advertências de Deus sobre seu estilo de vida e continuar a viver sem integridade pode destruir sua carreira. Como você está escolhendo viver? Você presta atenção aos avisos de Deus ou está vivendo com o seu próprio conjunto de padrões? Suas escolhas conscientes afetam sua caminhada com Jesus. Se você sintonizar seu espírito para ouvir e se disciplinar para obedecer, terá muito sucesso e intimidade com Deus. Você está se sentindo sobrecarregado pelas distrações constantes em nosso mundo hoje? Da tecnologia aos eventos mundiais e até mesmo das pessoas em nossas vidas, parece que sempre há algo tentando nos afastar do que realmente importa. Mas deixe-me perguntar a vocês, irmãos e irmãs, estamos dando a essas distrações o poder de nos controlar? Estamos deixando que elas roubem nosso foco de nossa caminhada com Deus, nosso relacionamento com Jesus e nosso compromisso de viver uma vida santa que seja agradável a Ele? A verdade é que essas distrações são cuidadosamente elaboradas pelo inimigo para nos desviar de nosso propósito, privar nossa vida de oração e nos desviar de nosso compromisso com Cristo. Mas não precisamos cair em seus truques.
Temos o poder de manter o foco e resistir às distrações que surgem em nosso caminho. Ao fazer isso, aprofundaremos nosso relacionamento com Deus, fortaleceremos nossa obediência à Sua palavra e viveremos verdadeiramente uma vida santa e aceitável a Ele. Portanto, não sejamos influenciados pelas distrações deste mundo. Vamos nos manter firmes em nossa fé e não deixar que nada nos afaste do que realmente importa. Lembre-se, nosso serviço razoável a Deus é manter o foco nele. Não importa quais distrações surjam em nosso caminho. Você já parou para pensar sobre o que realmente ameaça distraí-lo do propósito de Deus para a sua vida? Em um mundo cheio de distrações, pode ser fácil se envolver no caos e perder de vista o que realmente importa. Mas e se eu te disser que isso vem acontecendo há séculos? Veja os israelitas, por exemplo. Eles estavam vagando pelo deserto, mas perderam de vista a provisão de Deus e começaram a desejar os alimentos que tinham no Egito. Até mesmo o rei Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, foi vítima de distrações quando seu amor pelas mulheres e seus deuses manchou seu legado. E não vamos nos esquecer dos líderes religiosos que rejeitaram seu Messias porque estavam presos demais em suas próprias tradições. Mas a história de Maria e Marta é talvez uma das mais reveladoras. Duas irmãs convidando Jesus para entrar em sua casa, mas enquanto Maria escolheu sentar e ouvir, Marta estava ocupada com muito serviço. Ela não negligenciou seu convidado, mas escolheu uma coisa boa em vez da melhor coisa. Então, o que nos distrai hoje? Smartphones, tecnologia e um fluxo constante de entretenimento disputando nossa atenção. Mas não vamos esquecer que existe um inimigo sobrenatural, Satanás, cujo objetivo é usar a dor e o prazer para nos afastar do propósito de Deus. Mas devemos lembrar de não ignorarmos seus desígnios. Você sente que está constantemente lutando contra uma força invisível que quer impedi-lo de alcançar todo o seu potencial em Cristo? Bem, meu amigo e minha amiga, temos um nome para esse inimigo: o diabo. A Bíblia o chama de enganador, acusador, governante deste mundo e Deus desta era. Ele sabe exatamente como te distrair, desviar sua atenção e mantê-lo focado em coisas que não têm valor espiritual para nós. Pense nisso. Você já se pegou perdendo horas em entretenimento que o deixa vazio e insatisfeito? Isso é o diabo trabalhando. Lembro-me de uma época em minha vida em que namorava alguém que parecia o partido perfeito por fora. Ela era encantadora, tinha um bom emprego e até ia à igreja, mas ela não estava firmemente enraizada em sua fé e acabou roubando todo o meu tempo. Eu estava tão envolvido com a ideia de me casar que não percebi o verdadeiro custo até que fosse tarde demais. Irmãos e irmãs, não nos deixemos desviar pelas distrações do diabo. Vamos concentrar nossas energias em coisas que vão nos edificar e edificar a nossa fé. É hora de permanecermos firmes em nossa crença e resistirmos aos ataques do inimigo. Portanto, pergunte a si mesmo: quais distrações em sua vida estão te impedindo de experimentar plenamente o amor e o poder de Deus? É hora de deixar de lado essas coisas e focar no que realmente importa. Você sente que está sendo constantemente instruído a tomar decisões com base no que parece certo, apenas para acabar se arrependendo? Bem, tenho boas notícias para você, meu amigo e minha amiga. Veja, como filhos de Deus, não temos que viver a vida como um jogo de roleta. Deus é o melhor mestre e Satanás é apenas uma marionete em cordas. Pense nisso. Quando você joga xadrez com um grande mestre, você confia em seus movimentos, mesmo que não os entenda. E é assim exatamente com Deus. Ele é o grande mestre e estamos apenas jogando junto com ele. Ele vê o fim desde o começo, então sabe quais são os melhores movimentos a serem feitos. E a melhor parte? Ele nos protege. Ele prometeu que fará tudo para o bem daqueles que o amam. Então vamos confiar em seus movimentos e aproveitar o jogo da vida. Mas e aqueles momentos em que você sente que Deus não está falando com você? Confia em mim, eu já estive lá. É frustrante, não é? Mas só porque você não consegue ouvir a voz dele, não significa que ele não está falando. Ele está trabalhando nos bastidores, orquestrando o plano perfeito para a sua vida. E assim como um bom mágico nunca revela seus segredos,
Às vezes Deus mantém seus planos em segredo. Então, o que fazemos enquanto isso? Bem, vamos evitar as tentações que levam à morte. E pode ser daquela coisa que seu amigo disse para você tentar. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Você é filho de Deus. E isso significa que você tem o poder de viver a vida em seus termos, guiado pelo grande Mestre Supremo. Então, jogue para ganhar. Você vai sair por cima todas as vezes. Mas você já se sentiu preso em uma sala de espera, procurando desesperadamente por uma resposta de Deus? Eu já. Eu implorei por um momento de sarça ardente e até exigi um. Mas às vezes parece que Deus está em silêncio. É fácil pensar que Deus não está ouvindo ou que não somos especiais o suficiente para Ele falar conosco. Mas deixe-me dizer, Deus está sempre falando conosco. Pode não ser da maneira que esperamos, mas se nossas ações estão alinhadas com a Bíblia, deve ser dele. Podemos confiar nele para nos guiar e ele nunca nos guiará para o mal. Só porque não entendemos como isso vai funcionar, não significa que Deus não cuidará de tudo em seu próprio tempo. Deus trabalha de maneiras misteriosas, meus amigos. E agora mesmo, Ele está vendo você. E Ele está com você. E aquele problema que você está enfrentando desaparecerá antes que você perceba. É importante lembrar que Satanás tem seus próprios lacaios, que fingem ser servos da justiça, mas na verdade estão ensinando falsas doutrinas. Então, se algo não se alinha com a Bíblia, esse algo não é de Deus. Você é um filho de Deus. E isso significa que você tem o poder e a força para superar qualquer obstáculo. Então aguente firme e confie no Senhor, porque Ele já venceu o mundo. Lembre-se do que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Portanto, não nos deixemos enganar por falsos ensinos. Vamos permanecer fortes em nossa fé e confiar no plano de Deus para nós, porque Ele te ama e tem um propósito para a sua vida. Você enfrentará provações e tribulações, mas com Deus ao seu lado, você vencerá todas elas. Portanto, aguente firme e confie no Senhor, meu amigo e minha amiga. Você é de Deus e nada pode mudar isso. Como filhos de Deus, temos muita armadura espiritual à nossa disposição. Porém, assim como em qualquer batalha, nosso inimigo está sempre procurando uma forma de atacar e romper nossas defesas. E deixe-me dizer que o diabo é um mestre do disfarce. Ele vem até nós como um lobo em pele de cordeiro, nos tentando com coisas que parecem inofensivas e atraentes, mas na realidade, elas nos levam a um caminho de destruição. Assim como diz em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E no livro de Atos, capítulo 20, versículo 30, que diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Esses dois versículos nos advertem: o diabo não vai parar por nada para nos tirar do rebanho e da proteção de Deus. É por isso que é tão importante termos o dom do discernimento, como nos lembra Filipenses 1:9. Sem isso, nosso amor e confiança podem ser facilmente influenciados e podemos nos encontrar no caminho errado. Mas não se preocupe, temos o poder de Deus do nosso lado. Veja, o diabo é astuto, mas não pode resistir ao poder do Senhor. Mesmo que nos sintamos como uma pedra inquebrável e inabalável, o diabo sabe que mesmo o mais forte de nós pode ser desgastado com o tempo e a atenção. É como um rio que desgasta continuamente uma rocha, devastando-a pouco a pouco. Por isso, é tão importante nos mantermos vigilantes em nossa fé. Pular uma oração aqui ou ali, ou negligenciar a leitura da palavra de Deus, pode parecer inofensivo,
mas pode rapidamente se transformar em semanas e até meses longe do Senhor. E conforme os dias ficam mais escuros e as noites mais sombrias, é fácil perder a esperança. Mas deixe-me lembrá-lo de que Deus nunca nos coloca sozinhos em uma situação. Ele vai à nossa frente, fica ao nosso lado e caminha atrás de nós, sempre cuidando de nossas vidas e nos guiando em todos os desafios que enfrentamos. Portanto, meus amigos, tenham confiança e confiem que Deus está sempre com vocês, não importa o que estejam passando. E lembrem-se, Deus nunca nos prometeu uma jornada fácil, mas Ele nos prometeu uma chegada que valeria a pena. Portanto, não seja tolo e reconheça sua dependência de Deus. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você está se sentindo perdido e prestes a desistir, deixe-me dizer que este é exatamente o sinal que você está procurando. Este é o momento que você estava esperando. Não deixe que seu potencial seja desperdiçado. Deixe de lado todos os seus medos e preocupações e deixe Deus tomar o controle da sua vida. Pode ser difícil abrir mão do controle, mas as mudanças que você verá em sua vida valerão a pena. Quando você ouve o que o Espírito de Deus está dizendo em seu coração, você está se livrando do remorso e dos resultados que teriam acontecido se você tivesse desobedecido. Deus fala com seus filhos de muitas maneiras, e cada uma delas é realizada por meio de seu Espírito em seu coração. É uma das maiores bênçãos para um cristão ser instruído e guiado pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz: Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tenho ouvido cristãos que dizem que gostariam de saber como ouvir ou ser guiados pelo Espírito de Deus em seus corações. Acredito que é por causa de nossa incapacidade de ouvir ou nossa clara desobediência ao Espírito Santo que faz com que muitos de nós vivamos da maneira que vivemos, de uma experiência negativa para outra. No entanto, o Senhor deseja liderar e mostrar a seus filhos os caminhos certos e as decisões a serem tomadas que resultarão em nossa segurança e bem-estar. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 30, versículo 21, Quer você vire para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo, Este é o caminho, ande nela. Então, o que você precisa saber ao começar a sua jornada de aprendizado para ouvir quando o Espírito de Deus fala ao seu coração? É a sua herança como cristão. Eu já comecei com este ponto de Romanos, capítulo 8, versículo 14. É sua vantagem sobre o incrédulo. Se você está em uma escola ou ambiente de trabalho com incrédulos e desenvolve a capacidade de ouvir e ser instruído por Deus, ele pode levá-lo a resultados notáveis. Você sempre pode contar com o Espírito Santo para falar em seu coração, porque você é um filho de Deus que vive para cumprir seu conselho na terra hoje. Um coração humilde torna mais fácil ouvir e obedecer mais. Uma das razões pelas quais muitos cristãos não ouvem quando o Espírito de Deus está falando em seus corações é que eles ainda não se renderam totalmente a Ele. Você pode se perguntar como fazer isso. Veja, ninguém conhece o seu coração como Deus. Ele pode olhar em seu coração e conhecer seus pensamentos e intenções. Ele sabe que você pode dizer uma coisa e significar outra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: Pois a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e atitudes do coração. Quando você tem um coração inflexível, que sempre quer fazer as coisas do seu jeito, e você fica pedindo a Deus para falar, não vai adiantar nada, porque quando Ele fala alguma coisa, você não vai obedecer. Davi escreveu em Salmos, capítulo 51, versículo 17, Meu sacrifício, ó Deus, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito tu, Deus, não desprezarás. Em outras palavras, mais do que as palavras da minha boca ou declarações religiosas da minha fé, Deus quer que eu ofereça a Ele meu coração com humildade. É o único sacrifício que faz a diferença.
Tipo, qual o sentido de dizer que sirvo a Ele como meu Senhor se ainda quero continuar fazendo o que quero? Você vê por que se torna difícil ouvir e obedecer? A humildade de coração o ajudará a abandonar seu orgulho e, como Jesus, a dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Aprenda a arte de calar o barulho do mundo. Ao tomar a decisão de ouvir o Espírito de Deus quando ele fala em seu coração, você precisa aprender a se isolar do barulho do mundo. Está se tornando cada vez mais difícil para muitos de nós ouvir o Espírito de Deus e evitar certos perigos ou pecados, porque enchemos os corações com tanto barulho que isso abafa sua voz em nossos corações e amortece nossos sentidos espirituais para suas intuições. Música, mídia social, filmes ou imagens, preocupação, medo, ansiedade, interesses mundanos, e você escolhe, todas essas coisas acabam se tornando um peso em seu espírito. Se não desenvolvermos uma rotina que cuidadosamente filtre e silencie tudo isso, será mais difícil focar e ouvir quando Deus fala. Você tem que ter cuidado como gasta seu tempo e com o que alimenta o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Portanto, se você deseja que as instruções e os pensamentos celestiais fluam para dentro e através do seu coração, você deve mantê-lo livre de coisas que contestem a voz de Deus. Aprenda a cercar-se de mais informações que elevem o espírito e fortaleçam a fé. Tudo que Deus diz é para seu benefício, não importa como soe ou o que seja. Você tem que saber que tudo que Deus diz é para o seu bem. Nem sempre vai se sentir bem ou fácil. Pode até não fazer sentido. No entanto, quando você decide sempre ouvir e obedecer, você se prepara para um futuro cheio de glória e alegria. Salmos capítulo 37, versículo 37 diz: observe o homem íntegro e observe o justo, pois o futuro desse homem é a paz. Não é incrível como Deus não força você a fazer tudo o que Ele diz? Em vez disso, Ele mostra o quanto você se beneficiará quando confiar e se humilhar o suficiente para ser instruído. Então, se você está escolhendo ouvir e obedecer ao Espírito de Deus hoje, fique tranquilo, não há arrependimento nisso. Você está no caminho certo. A associação piedosa encoraja mais desenvolvimento na obediência do que a associação ímpia. Por fim, uma das melhores maneiras de ajudar a si mesmo a obedecer a Deus é manter a companhia de pessoas que também se deleitam em obedecer a Deus. Tal associação serve como um grupo de responsabilidade que o desafia a continuar se entregando ao ver o que Deus está fazendo na vida de seus amigos e entes queridos. Hoje, provavelmente queremos ter pessoas que nos digam que não há problema em ser menos. Pessoas que nos façam sentir bem e não assumam responsabilidades mesmo quando não estamos trilhando o caminho certo. Esta não é a melhor maneira de andar, meu amigo e minha amiga. Vá além e faça amigos ou conecte-se com pessoas que estão fazendo tudo por Deus em suas vidas diárias. Humilhe-se e fique perto delas. Quanto mais você conhecer como Deus fala, conduz e opera em suas vidas, você também se familiarizará mais com os procedimentos de Deus e poderá ser instruído mais facilmente. Se quiser estar entre aqueles que vencem e prevalecem sobre o diabo, o pecado e os problemas sem fim deste mundo hoje, então você precisa aprender todas essas coisas que eu estou compartilhando com você agora. Deixe o Senhor abrir seu coração e fortalecê-lo para obedecê-lo quando Ele falar. Você não pode perder isso com a voz de Deus. Tudo o que você precisa nesta vida pode começar a acontecer quando você ouvir a voz de Deus. Quando começar a ouvir o Espírito dele falando em seu coração, você encontrará conforto, paz e poder em suas palavras. Sua voz em seu coração dá vida a seu relacionamento com ele. O Espírito Santo falando em seu coração é capaz de reanimá-lo quando estiver fraco, instruí-lo quando precisar de orientação e confortá-lo quando se sentir perdido. Agora, como você pode cooperar com Deus para ouvir quando o seu Espírito fala em seu coração? Primeiro, aprenda a criar a atmosfera certa. Construir a atmosfera certa é importante em sua jornada espiritual. É uma das razões para guardar seu coração em todos os momentos de toda forma de corrupção. Uma das razões pelas quais você deve andar em santidade e pureza, vivendo sempre de acordo com o que a Bíblia diz. Quanto mais você se mantém consciente de sua espiritualidade, mais você constrói uma atmosfera espiritual ao seu redor que torna mais fácil para que o Espírito de Deus fale contigo e você o escute.
Eu tenho o hábito de ter uma atmosfera calma com canções de adoração tocando ao meu fundo em meu quarto o tempo todo. Eu acho que isso me ajuda a ficar conectado com o Espírito e posso me prender facilmente a qualquer sinal que ele me enviar. Construir um ambiente espiritual saudável para si mesmo tornará mais fácil para você ouvir e se conectar com o Senhor quando ele falar em seu coração a qualquer hora do dia. Segundo, desenvolva um coração obediente. Eu sei que você quer se expressar e experimentar as aventuras da vida. No entanto, se você decidiu seguir a Jesus, deve decidir obedecê-lo quando ele o chamar para qualquer coisa. Quando você decide obedecer a Deus, seu espírito pode facilmente falar e guiar seus passos. Mas quando você ainda não estiver disposto a obedecer, sentirá falta dele. Terceiro e último ponto. Passe tempo com a palavra e oração de forma consistente. A devoção pessoal é uma maneira saudável de se comunicar com o Espírito Santo. Toda vez que lê a Bíblia ou ora, você está desenvolvendo seus sentidos espirituais e exercitando sua fé. Judas, capítulo 20, versículo 21, diz: Mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sua capacidade espiritual aumenta quando você ora. Eu encorajo-o a se entregar cada vez mais nessa temporada à voz do Espírito de Deus. Ele lhe dirá onde ir e onde não ir, o que fazer e o que não fazer, e assim por diante. Quanto mais você ouvir cada instrução, mais crescerá em seu cristianismo e mais Deus poderá confiar a você mais responsabilidade e poder espiritual. Talvez você esteja ouvindo minha voz agora e se sentindo perdido ou confuso. Talvez esteja lutando para sair de um certo ciclo em sua vida. Esse é o segredo, meu amigo. Se você puder correr com essas verdades, verá a diferença e se tornará a luz brilhante que Deus o criou para ser. Já ouviu falar do ditado "Diga-me com quem andas e te direi quem és"? Minha mãe provavelmente usou essa frase comigo mais vezes do que posso lembrar. Isso é simplesmente dizer: a qualidade das pessoas com as quais você se cerca determinará a qualidade da pessoa que você pretende ser. Vamos tentar colocar alguma perspectiva neste ditado à medida que avançamos para descobrir o coração de Deus sobre os relacionamentos que você está tendo atualmente. A vida não é uma ilha sem a existência de qualquer ser humano. Não há registro de qualquer pessoa que tenha passado pela vida, pelo destino, sozinha, com sucesso. Você sempre encontrará pessoas com as quais precisará estabelecer relacionamentos. Esses relacionamentos determinarão a qualidade e a quantidade de informações que entrarão em sua vida para ajudá-lo ou, em alguns casos, para destruí-lo. A qualidade das informações que você recebe das pessoas ao seu redor moldará seu destino. A vida de um filho de Deus é determinada pela qualidade das pessoas com as quais ele se cerca. Portanto, se você se cercar de pessoas medíocres, é seguro esperar que a qualidade das informações que você obterá varie da mediocridade ao absurdo jocoso. Filho de Deus, no momento em que você perceber o tipo de pessoa que Deus quer que você se torne e o destino que Ele planejou, você precisará forjar relacionamentos e alianças com as pessoas certas e relevantes para a sua vida. Nem todo mundo que você encontra precisa se tornar seu amigo. Claro, a humanidade ainda tem pessoas incríveis com quem fazer amizade pode mudar sua vida. Mas há um grupo seleto de pessoas que entrará em sua vida e libertará uma overdose de toxicidade que corrompe a jornada. Consideremos que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20: Quem anda com os sábios torna-se sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Um homem sábio é o produto de anos de aprendizado, treinamento e impacto de pessoas conhecedoras com as quais ele se cerca. A Bíblia é muito clara sobre a qualidade da informação que entra em sua vida e suas repercussões. Ouça-me, filho de Deus. Não se iluda. Um tolo nunca pode falar sabedoria relevante o suficiente para ajudar sua vida. Existem pessoas específicas que Deus designou para a sua vida. Agora, olhe para a sua criação através dos olhos de um cientista. O que quer que um cientista construa ou projete, visa resolver um desafio específico. Ele fará de tudo para garantir que suas invenções permaneçam inteiras e competentes por tempo suficiente para durar mais que ele. O cientista estudará suas invenções e apresentará tudo o que for necessário para garantir que suas invenções durem.
Ele tirará dela tudo o que é perigoso. Você sabe por quê? Se a invenção for destruída, seu legado falha. Da mesma forma é com você com o projeto perfeito de Deus. Deus deixa extremamente claro no livro de Jeremias que Ele tem um plano para você, um plano para o bem e não para o mal. Esse plano é o seu destino e na jornada em direção ao seu destino, existem pessoas específicas que Deus colocará em seu caminho para ajudar e tornar a jornada mais fácil e leve. Por outro lado, também existem pessoas que se intrometerão em sua vida e outras serão patrocinadas pelos inimigos para desvirtuar, distrair e descarrilhar seu destino. É por isso que Deus nos disse na Bíblia para orar pelo espírito de discernimento, porque os dias virão com muita frequência em que você precisará usá-lo. Deus só traz pessoas para a sua vida por razões muito específicas. Sua antena espiritual deve estar muito ligada e sintonizada com seu espírito de discernimento para que você possa filtrar diferentes pessoas que entrarão em sua vida. Dessa forma, pela orientação do Espírito Santo, você pode saber quem manter em sua vida e quem não deixar por amor ao seu destino. Existem qualidades que você procura nas pessoas que Deus aprova em nossas vidas. Pessoas que são leais, especialmente durante os tempos difíceis. Lealdade é a marca registrada de todo relacionamento genuíno. Amizades e alianças são inúteis sem lealdade de nenhum dos lados, porque sem ela nenhum acordo é seguro. As pessoas que Deus colocar em sua vida serão leais ao seu curso. Isso não significa que elas vão concordar com você todas as vezes, mas vão acreditar tanto em você que mesmo quando você parece estar passando por momentos difíceis e sua tomada de decisão está sendo prejudicada por suas adversidades, elas vão ficar ao seu lado para guiá-lo no caminho certo. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz: O amigo ama em todo o tempo, e o irmão nasce na hora da adversidade. Quando você perceber que as pessoas que entram em sua vida não têm a qualidade de filhos de Deus, evite-as. Tudo em sua vida pode depender disso. Tempos virão em que você precisará delas para ficar ao seu lado e elas ficarão do lado de seus inimigos. Esse era o tipo de pessoa com quem Jó se cercou, e quando o diabo veio até ele, todos lhe disseram para amaldiçoar seu Deus e morrer, incluindo sua esposa. Mas Jó conhecia a obra de Deus e não cedeu. Antes que cheguem os dias mais sombrios, não cometa o erro que Jó cometeu. Remova pessoas desleais do seu círculo agora. Vou contar uma pequena história sobre alguém que eu costumava chamar de amigo. Ele sempre vinha à minha casa depois da escola para jogar comigo e ficar com minha família. Eu tinha outro garoto ao lado com quem eu tinha uma briga enorme e contínua, e toda vez que meu suposto amigo vinha à minha casa, ele ia direto para a casa do meu inimigo e dizia a ele exatamente onde eu passaria no meu caminho para a escola no dia seguinte. Fui emboscado por esse cara tantas vezes e simplesmente não conseguia entender porque ele sempre sabia dos meus planos. Um dia chegou o meu inimigo, brigou com meu amigo e meu inimigo veio direto para mim e me contou como o meu amigo estava sempre contando a ele meus planos para o dia seguinte. Eu fiquei arrasado. Em retrospecto agora, é engraçado quando penso em como éramos infantis, mas a lição permanece. Provérbios capítulo 16, versículo 28 diz: O perverso provoca brigas e a fofoca separa amigos íntimos. Você não precisa de ninguém que provoque problemas e brigas para você lidar. Eles vão destruir seu destino com tantas lutas e batalhas desnecessárias e você terá menos energia para enfrentar o seu destino. Procure pessoas honestas. A honestidade constrói uma nação e uma sociedade. A honestidade constrói relacionamentos e constrói uma pessoa. A pior coisa que pode acontecer ao destino de alguém ou à vida diária, por assim dizer, é estar cercado por línguas mentirosas e bajuladoras. Deus não quer que façamos amizade com pessoas ambíguas ou hipócritas. Deus quer que realmente entendamos que quando você vê alguém falando mal de outras pessoas, você seria um tolo se pensasse que é a prova de fogo. Pessoas honestas ao seu redor são uma bênção subestimada. Quando o mundo inteiro canta seus elogios e você é pego na euforia, no auge do seu sucesso, quando as pessoas estão reunidas e celebrando sua vida, é quando você precisa de pessoas honestas ao seu redor. Se o velho mercador rico da parábola de Lázaro, o pobre, tivesse pessoas honestas ao seu redor,
elas teriam lhe dito naquela noite que ele estava desafiando Deus para sua glória. Mais uma vez, Deus não quer que façamos amizade com pessoas ambíguas ou hipócritas. Salmos 26, capítulo 4. Não sentarei com homens de falsidade, nem entrarei com dissimuladores. A honestidade está no cerne de uma amizade bem-sucedida. Amigos honestos são bem-intencionados um com o outro, permitindo que o outro fale abertamente sobre seus pensamentos e seja verdadeiro. Um exemplo clássico dessa escritura é a história de Judas, que traiu Jesus. Ele deu o sinal para prenderem Jesus com um beijo. Você precisa evitar algumas pessoas tóxicas em sua jornada. Mais uma vez, o sucesso da sua vida será determinado em grande parte por sua capacidade de entender esse grupo de pessoas tóxicas e evitá-las. Ouça-me, filho de Deus. A Bíblia diz que não devemos nos sentar com escarnecedores nem com mentirosos e encrenqueiros. Luz e escuridão não têm nada a ver uma com a outra. A presença da luz faz com que as trevas desapareçam e a ausência de luz dá lugar às trevas. Mas é impossível que a luz e as trevas habitem no mesmo lugar. Trate seu destino com a mesma urgência com que a luz trata a escuridão. Dissipe a energia tóxica em torno do seu círculo de forma constante. O livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 diz: Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com quem diz ser irmão ou irmã, mas é imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, beberrão ou vigarista. Nem mesmo comam com essas pessoas. Lembre-se disso. Somos chamados a amar a todos com o amor de Deus, mas não somos chamados a amizade com todos. Nem todo mundo que você conhece precisa ser seu amigo. A escritura que acabamos de ler nos dá exemplos do tipo de pessoa tóxica que devemos evitar em nossa jornada para o destino. Destinos foram abortados, interrompidos prematuramente e tornados permanentemente fraturados porque as pessoas cometeram o erro de deixar pessoas tóxicas entrarem em seu espaço. A Bíblia nos diz para guardar o seu coração com toda a diligência. Por quê? Porque dele fluem as questões da vida. Ouça-me, filho de Deus. Faça o que for preciso para manter seu coração guardado. Um homem que perde o coração antes de uma luta já perdeu a luta antes do primeiro soco ser dado. Sua vida não pode estar indo exatamente do jeito que você imaginou. Verifique as pessoas ao seu redor. A quem você dá ouvidos? Quem está falando em sua vida? De onde vem o seu conselho? Onde e com quem você está sentado? Lembre-se disso. A qualidade das pessoas que você permite em sua vida determinará a qualidade e a quantidade de informações que entrarão nela. A qualidade e a quantidade de informações que entrarão em sua vida determinarão a qualidade do conhecimento que você terá. E o conhecimento se traduzirá na sabedoria que você precisa para executar seu destino no padrão certo. Deus nos chamou para um final perfeito, e esse final requer sua proteção contra qualquer possível ameaça conhecida a Ele. É nosso dever para com nós mesmos proteger nossa vida de qualquer coisa que a destrua, e as pessoas tóxicas representam uma das maiores ameaças aos nossos destinos.